E aí, pessoal? Preparados para a gente mergulhar fundo no mundo dos números primos? Mergulhar fundo. É, uma verdadeira imersão nesses números fascinantes. Ai, entendi. Eles são tipo os tijolos da matemática, sabe? A base de tudo. É base. Se visíveis só por um e por eles mesmos. Isso aí. E a gente vai desvendar todos os segredos por trás desses números. Segredos que, aliás, fascinam os matemáticos há milênios, né? Pois é. É uma história longa. Uma baita aventura que começou lá atrás. Lá atrás mesmo. Com os babilônios, os gregos antigos. Grandes mentes. Quem diria que esses números, hein? Pois é. Teriam tanta influência desde a natureza até a segurança digital. É verdade. Preparados para se surpreender. A matemática não é nenhum bicho de 7 cabeças. Muito pelo contrário. Os números primos são a prova disso. Beleza. Por beleza e complexidade, tudo junto. Uma coisa que sempre me deixa curioso Diga. é que os números primos parecem surgir do nada, sem nenhuma lógica. Ah, tá falando daquela sequência? Tipo, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Qual é o padrão? Cadê a lógica? É aí que a mágica acontece. Atrás dessa aparente aleatoriedade. Existe uma ordem incrível. Sério, me explica isso melhor. É como um quebra-cabeça gigante, sabe? Sim. As peças parecem todas soltas. Mas quando a gente começa a encaixar, Sim. surge uma imagem incrível. E essa imagem Essa é a imagem. é o teorema fundamental da aritmética. Teorema fundamental da aritmética. Parece complicada, né? Uau. Mas calma, Mentira. não se assuste com o nome, não. Certo. A ideia é bem simples. Que bom. O teorema diz que todo número inteiro, Todo número inteiro. Maior que 1, claro. pode ser escrito como a multiplicação de números primos. Ah, entendi. E essa combinação Essa combinação. é única. Única. Cada número tem a sua. Tipo uma impressão digital. Exatamente. Uma impressão digital feita de primos. Que legal. Deixa eu te dar um exemplo. Manda. O número 2, Qual? ele pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2. 4 vezes 3, 12. Isso mesmo. E essa é a única forma de combinar primos para chegar no 12. Interessante. É essa a beleza do teorema fundamental da aritmética. Ah, beleza. Ele organiza o caos Caos. aparente, Aí, entendi. que nos ajuda a entender a estrutura dos números inteiros. Legal. Mas me fala uma coisa. Pode falar? Essa história de que os números primos são infinitos. É real. É mesmo. Que é verdade. Mas como isso é possível? Essa descoberta, aliás, Ah, foi um marco na história da matemática. sério? Quem provou isso Sim. foi Euclides, Euclides. um matemático grego Ah, tá. que viveu há mais de 2000 anos. Caramba. E sabe o que é mais incrível? Que? A prova dele é pura lógica e simplicidade. Mas como ele provou que os números primos são infinitos? Ele imaginou, por um instante, Sim. que existia um número limitado de primos. A partir daí, A partir daí. ele construiu um argumento Um argumento. que levava a uma contradição, Uma contradição. mostrando que a ideia inicial estava errada. Me explique essa contradição. Imagina que a gente tem uma lista Uma lista. com todos os números primos que existem. Certo. Aí o Euclides multiplicou todos esses primos Multiplicou todos. e somou um ao resultado. Somou um. Isso. E o que aconteceu? Esse novo número que ele criou Sim. não é divisível por nenhum dos primos da nossa lista, Por que não? porque sempre vai sobrar um. Ah, entendi. Então esse novo número. É. Ou ele mesmo é um primo, Isso. ou ele é divisível por um primo que não está na nossa lista. Exatamente. E é aí que está a contradição. A contradição. A gente partiu da ideia de que tinha uma lista completa, Sim. com todos os primos. É? Mas esse novo número mostra que a lista está incompleta. Nossa. Essa sacada genial do Euclides. Que sacada. Provou que a busca por números primos Sim. é uma jornada infinita. Incrível. Uma jornada sem fim. E pensar que essa descoberta É. foi feita há tanto tempo. Milênios atrás. Incrível. Mas me diz uma coisa. Pode perguntar? Já que os primos são infinitos, Sim, será que a gente já descobriu todos? de jeito nenhum. Lembra da prova do Euclides? Médio? A infinitude dos primos. Sim. Significa que sempre haverá um novo primo para descobrir. Então a busca nunca termina. Nunca! É uma aventura sem fim. Uma aventura emocionante. Com certeza. E por falar em aventura, Sim. você já ouviu falar dos primos gêmeos? Primos gêmeos? É. Já? Então me explica de novo. Primos gêmeos são pares de primos Pares. que estão grudadinhos, separados por apenas 2 números. Curtição.
Tipo, 3 e 5 3 e 5. são primos gêmeos. Assim como Assim como 9 e 13 vem 3. também são primos gêmeos. Legal. E será que existem infinitos pares de primos gêmeos? Essa é uma pergunta que intriga os matemáticos até hoje. É mesmo. É a famosa conjectura dos primos gêmeos. Conjectura. Quer Yeah. dizer que Ainda não foi provado. É um mistério? um dos grandes mistérios da matemática. Caramba! É fascinante como algo aparentemente simples, É. como os números primos, Sim. pode gerar tantas perguntas complexas. É olha que a gente ainda nem falou Nem falou. de como eles são usados no mundo real. É verdade. A gente usa os números primos em diversas áreas, Sério. desde a criptografia, Criptografia. que protege nossos dados online, até a física e a biologia, Física e biologia. onde padrões relacionados aos primos aparecem em fenômenos naturais. Não acredito. Conta mais sobre isso. Por exemplo, Sim. na criptografia, a segurança das nossas transações online Sim? depende da dificuldade de fatorar números grandes Números grandes. em seus fatores primos. Caramba! É como se a gente usasse a impressão digital dos números A impressão digital. para criar códigos ultra seguros. Interessante. E é na natureza, como os primos aparecem. Tem um exemplo bem legal. As cigarras periódicas. Gas. Elas emergem do solo em ciclos de 13 ou 17 anos, 13 ou 17 anos. que são números primos. Que curioso. Mas por que esses ciclos são baseados em números primos? Acredita-se Acredita-se. que essa estratégia Que estratégia evoluiu para evitar predadores. vai fitar a predador? Ao emergir em ciclos primos, as cigarras minimizam a chance de encontrar predadores, Predador? que também têm os ciclos de vida regulares. Incrível. É como se fosse. Uma estratégia de sobrevivência. Baseada em matemática. Exatamente. É incrível como a matemática está presente Em tudo. em tantos aspectos da vida. E pensar que tudo isso Tudo isso. começa com os números primos. Sim! Esses números tão simples, E ao mesmo tempo... tão complexos. Ah, fera. E a busca por novos primos. Sim! E por entender suas propriedades. Continua. A todo vapor. E quais são as novas ferramentas que os matemáticos estão usando nessa busca? A tecnologia tem sido uma grande aliada. A tecnologia? Computadores superpotentes Uau. e algoritmos sofisticados Incrível. estão ajudando os matemáticos a desvendar os segredos dos primos. Que legal. Yeah. E quais são os próximos desafios nessa área? Os desafios? O que ainda falta descobrir sobre os números primos? Muitas perguntas permanecem em aberto. Por exemplo, Sim. a conjectura de Goldbach, Conjectura de Goldbach. que afirma Afirma o quê? que todo número par maior que 2 Ah. pode ser escrito como a soma de dois números primos. E essa conjectura? Ainda não foi provado. Nossa, que desafio. E a hipótese de Riemann? É a hipótese de Riemann. É. Yeah. Já ouvi falar que ela tem a ver com a distribuição dos primos, certo? Bizarro. Me explica melhor. A hipótese de Riemann é um dos maiores mistérios da matemática. É mesmo. Ela oferece uma nova perspectiva Uma nova perspectiva. sobre como os primos estão distribuídos Distribuídos. ao longo dos números inteiros. Que incrível, parece que é a nossa jornada pelo mundo dos primos. Só começando. É verdade. Ainda tem muito mais para explorar. É. Muito mais. Que legal. Mal posso esperar. E aí, pessoal? De volta para mais uma aventura no mundo dos números primos. Que aventura. Semana passada a gente viu como esses números são especiais, né? Tipo, Yeah. os átomos que formam todos os outros números. Dos átomos da matemática. Exatamente. E a gente também viu que a busca por primos é uma jornada sem fim. Sem fim. Cheia de desafios. É verdade. Desafios que, aliás, instigam os matemáticos há séculos. É verdade. A gente até falou da conjectura dos primos gêmeos, né? Que diz que existem infinitos pares de primos, Infinitos. separados por apenas 2 números. Isso aí. Mas me diz uma coisa. Sim. Além dos gêmeos, existem outros tipos de primos especiais. Claro que sim. Sério. O mundo dos primos é cheio de surpresa. Surpresas. E padrões fascinantes. Que legal. Me conta mais. Por exemplo, você já ouviu falar dos primos de Mersenne? Primos de Mersenne? Nunca tinha ouvido falar? Primos de Mersenne. Parece complicado. Que nada. É mais simples do que parece. Os primos de Mersenne são aqueles que podem ser escritos na forma de 2 elevado a um número primo. A um número Primo. Menos 1. Ah, entendi. E pegando- 2 elevado a 2. Isso aqui tá quarta. Contém 1. É igual a C. Exatamente. Viu? Você pegou rapidinho. Que legal. Outro exemplo.
Ou 7, Ou 7. que é 2 elevado a 3. Certo. É mais 1. Ah, entendi. Fácil, né? Mas qual a importância desses primos de Mersenne? A importância? Por que eles são tão especiais? Historicamente falando. Os primos de Mersenne foram muito importantes na busca pelos maiores números primos conhecidos. Ah, entendi. E essa busca, aliás, Aí. continua até hoje, com projetos que usam computadores superpotentes para encontrar novos primos de Mersenne. Primos de Mersenne. Gigantescos. Caramba, a busca pelos primos nunca para, né? Nunca? É uma busca infinita? E além dos primos de Mersenne, Sim. que outros tipos de primos especiais existem? Ah, tem vários. Tem alguns. Temos os primos de Fermat, Não é formado. que seguem outra fórmula. Qual fórmula? 2 elevado a um número inteiro, Aham, mais 1. interessante. E qual a diferença entre os primos de Fermat e os de Mersenne? A grande diferença É que a gente ainda não sabe se existem infinitos primos de Fermat, É mesmo? mas um mistério paralisa. Quais os mistérios? Mas, me fala uma coisa. Pode perguntar. Qual é o maior número primo que a gente conhece hoje em dia? Essa é uma pergunta que está sempre mudando. Mudando. Porque novos primos gigantescos são descobertos o tempo todo. Caramba, a matemática não para. Mas, até onde eu sei, Sim. o maior primo conhecido atualmente Sim. é o número de Mersenne, De Mersenne. com mais de 24 milhões de dígitos. 24 milhões de dígitos. É um número inimaginavelmente grande. Gigantesco. Mas me fala a verdade. Para que serve descobrir esses primos gigantescos? Tem várias motivações. Primeiro, Primeiro, é um desafio intelectual incrível. um desafio. Um teste para os limites da matemática e da computação. Entende? Segundo, Segundo. a descoberta de novos primos pode ter implicações práticas na área da criptografia. Criptografia. De novo? Lembra que a gente falou na semana passada? Lembro? A segurança de muitos sistemas depende da dificuldade de fatorar números grandes Números grandes. em seus fatores primos. Certo. E quanto maiores os primos, Sim. mais difícil a fatoração, mais seguros os sistemas. Faz sentido. E como a gente usa os primos na criptografia? bom. É em como eles protegem nossas informações online. Imagina que você quer enviar uma mensagem secreta Uma mensagem secreta para o seu amigo. pro meu amigo. Você pode usar um número primo grande, O número primo. como chama. Para criptografar a mensagem. Entendi. Transformando num código. Um código. Que só pode ser decifrado com a mesma chave. Entendi. E como é muito difícil fatorar números grandes, Sim, a mensagem fica protegida. protegida. Olhares curiosos. Nossa, que interessante. Então, a segurança das nossas informações online. Depende dos números primos. Que legal. Incrível. E não é só isso. Tá bom. Os primos são a base de muitos sistemas de segurança. Tipo, O ERC, por exemplo, ERC. que é usado em transações bancárias, compras online Sim. e muitas outras aplicações. Cara. É por isso que a busca por novos primos gigantes é tão importante. Nossa. É incrível como um conceito matemático, aparentemente abstrato, Abstrato. como os números primos, Sim. tem um impacto tão grande no nosso dia a dia. É verdade? E falando em impacto, Sim, a gente viu na semana passada que os primos também aparecem na natureza, né? é verdade. Conta mais sobre isso. A gente mencionou o exemplo das cigarras periódicas, né? As cigarras. Que emergem do solo em ciclos de 13 ou 17 anos, 13 ou 17. que são números primos. Sim. Acredita-se que esse comportamento E esse comportamento? evoluiu para evitar a sincronização com predadores. Com predadores? É tipo uma estratégia de sobrevivência Que estratégia de sobrevivência. baseada em matemática. Que legal. E os primos aparecem em outras áreas da biologia. Claro, Separaram na disposição das pétalas de algumas flores, pétalas de flores. que segue a sequência de Fibonacci, Da Fibonacci. que está relacionada aos números primos. Nossa, que interessante. E na física? Na física, Os primos também aparecem. em áreas como a mecânica quântica, Mecânica a quântica. teoria das cordas. Caramba. Os primos aparecem em modelos que tentam explicar a estrutura fundamental do universo. É mesmo. É como se os primos fossem peças-chave para entender o cosmos. A matemática realmente tem tudo, né? Tem tudo. E pensar que a gente só arranhou a superfície do mundo dos números primos. Pois é. Ainda tem muito para descobrir. A busca por novos primos. Sim. Por entender suas propriedades e suas conexões com outras áreas do conhecimento. É verdade. Continua a todo vapor Que legal. e a cada nova descoberta. Sim.
Mas mistérios e desafios surgem. Parece que a aventura matemática. Aventura... No mundo dos primos. Sim. Nunca tem fim. Nunca. Que bom. Mas por hoje acho que exploramos bastante esse universo, né? Acho que sim. Mas a nossa jornada ainda não acabou. Não. Que tal a gente se encontrar na próxima semana? Por aqui. Para a última parte do nosso mergulho nos números primos. Combinado. Que é... E aí, pessoal? De volta para a última parte da nossa aventura no mundo dos números primos. Última parte... Mas calma, a aventura matemática não termina aqui. Isso é verdade. A matemática é infinita. Exatamente. Mas a gente tem que seguir em frente, né? O show tem que continuar. Nas últimas semanas. Nossa, quanta coisa a gente já descobriu, né? É mesmo. Uma verdadeira imersão no mundo dos primos. Desvendamos mistérios, exploramos padrões. E vimos como esses números se conectam com outras áreas. Segurança digital, a natureza. É incrível como algo que parece tão simples pode ser tão complexo. E fascinante. É verdade. Antes de a gente concluir essa jornada, queria voltar naquele papo da conjectura de Goldbach. Lembra? A conjectura de Goldbach. Aquela que diz que todo número par maior que 2. Pode ser escrito como a soma de 2 números primos. Isso aí. Você tem boa memória. Fiquei pensando nisso desde a última vez que a gente conversou. É mesmo? E o que você pensou? Será que a gente consegue testar essa conjectura? Testar? Como assim? Para alguns números, sabe? Só para ter uma ideia de como ela funciona na prática. Entendi. Claro que a gente pode testar. Legal, vamos lá. Vamos. Que número você quer testar? O 10. O 10. Beleza. O 10 pode ser escrito como a soma de 3 e 7. 3 e 7. E são primos. E o 20? O 20, deixa eu ver. 20 pode ser escrito como a soma de 7 e 13. 7 e 13. Também primos. Exatamente. Parece que a conjectura se sustenta. Pelo menos para esses exemplos, né? Mas e se a gente testar com números maiores? Essa é a grande questão. A gente pode testar para vários números. E encontrar exemplos que confirmem a conjectura. Mas isso não significa que ela seja verdadeira para todos os números pares. Entendi. Então, para provar a conjectura de Goldbach de uma vez por todas. A gente precisa de uma demonstração matemática. Uma demonstração. Que funcione para qualquer número par. E essa demonstração? Ainda não foi encontrada. Um desafio de tanto, É um dos grandes desafios da matemática. Deixa eu me falar uma coisa. Além da conjectura de Goldbach, quais são os outros grandes mistérios que envolvem os números primos? A lista é grande. É mesmo. Mas tem um que se destaca. Qual? A hipótese de Riemann. A hipótese de Riemann. A gente já falou um pouco sobre ela antes, né? Mas vale a pena falar de novo. É mesmo. Me explica melhor. A hipótese de Riemann é um dos maiores enigmas da matemática. É mesmo. Ela propõe uma conexão. Uma conexão. Entre a distribuição dos números primos. E uma função matemática complexa. Uma função complexa. Nossa! E se essa hipótese for comprovada? Aí a coisa fica séria. Sério? Teria implicações em várias áreas. Áreas. Matemática, física. Nossa. Mudaria a forma como a gente entende o mundo. Que mistério instigante. Mas como os matemáticos estão tentando resolver esses problemas? Boa pergunta. É como procurar uma agulha num palheiro, né? De certa forma, sim. Mas os matemáticos não desistem fácil. É verdade. São persistentes. Estão usando uma combinação de métodos clássicos. Métodos clássicos. Com ferramentas computacionais avançadas. Para investigar os mistérios dos primos. Exatamente. Que legal. E a colaboração entre os matemáticos. Também é fundamental. 2 cabeças pensam melhor que uma. Com certeza. A união faz a força. E o futuro? O que a gente pode esperar da pesquisa em números primos? O futuro é promissor. A busca por novos primos gigantes continua. Impulsionada por algoritmos e hardwares cada vez mais poderosos. Tecnologia de ponta. E tem mais. A inteligência artificial e o aprendizado de máquina estão entrando em cena. Caramba. Novas ferramentas para auxiliar os matemáticos. Que legal. Parece que a aventura matemática no mundo dos primos está longe de terminar. Longe de terminar. E que bom. Depois de tudo que a gente aprendeu, dá para perceber que esses números, os primos, escondem uma beleza, uma complexidade que nos instigam a querer saber mais. É verdade. Os números primos são um exemplo perfeito. De quê? De como a matemática pode ser fascinante. E desafiadora. Ao mesmo tempo. A busca por desvendar seus segredos nos leva a uma jornada. Uma jornada. De descobertas. Que transcende os limites da própria matemática.
conectando a gente com a história, a natureza. E os mistérios do universo. Sim. Incrível, né? Quem diria que esses números tão simples nos levariam tão longe? Pois é. E a gente espera que vocês, ouvintes, tenham se inspirado nessa jornada com a gente. Esperemos que tenham se maravilhado com a beleza dos números primos. E que tenham se contagiado com a paixão dos matemáticos. Que dedicam suas vidas a desvendar seus segredos. E lembre-se, a matemática está em todo lugar. Esperando para ser descoberta. E explorada. Continuem curiosos. Continuam questionando. E continuem buscando conhecimento. Quem sabe vocês não serão os próximos a desvendar um dos grandes mistérios dos números primos. no futuro da matemática. Está nas mãos de mentes curiosas como as suas. Por hoje, encerramos nossa imersão no mundo dos números primos. Essas a aventura matemática. Continua. Fiquem ligados para mais mergulhos profundos. Aqui no The Deep Dive. Até a próxima. Exploradores do Infinito.